Olá pessoal, eu, professora Ludmila Cruzoé, começo com vocês agora a ênfase nos aspectos gramaticais. Neste nosso quinto encontro, neste nosso quinto capítulo, como eu brinquei lá no início do curso, nessa nossa quinta aula, nós vamos começar a abordar especialmente os aspectos gramaticais que o edital deixou bem claro que vai cobrar na nossa prova. Entretanto, deixe-me esclarecer um ponto importante aqui para vocês, pessoal. Lembrem-se de que no nosso primeiro encontro eu peguei tópico a tópico do edital, dei uma pincelada geral do que se trata e agora nós vamos trabalhá-los. Só que eu não vou seguir necessariamente aquela ordem igualzinho está lá. Por que uma pequena inversão na ordem, pessoal? Por dois motivos. Primeiro, porque, como o nome já diz, o nosso curso é um intensivão. Então, pode ser que aconteça de não dar tempo de nós trabalharmos todos os tópicos do edital. O que eu acho pouquíssimo provável, tá? Não fiquem ansiosos, porque possivelmente nós vamos trabalhar todos eles. Mas se, porventura, acontecer de nós não trabalharmos todos os pontos, é interessante, né, que aquele ponto que fique sem ser trabalhado seja o menos relevante em dois aspectos. No aspecto da dificuldade e no aspecto da quantidade de cobranças que a banca FUMARC faz com relação a esses tópicos. Então, por exemplo, no edital nós tivemos lá o tópico da fonética e nós tivemos também o tópico dos aspectos sintáticos. Desses dois, pessoal, sem sombra de dúvida, o tópico da sintaxe é muito mais cobrado pela FUMARC do que o tópico da fonética. Não estou menosprezando a fonética dizendo que não caia, mas a sintaxe cai com mais frequência. Além disso, o tópico da fonética dá para o aluno, se for necessário, estudar sozinho. É só ler e ele é bem tranquilo. Vocês viram que só de ler o tópico lá, eu comentei com vocês, por exemplo, encontro consonantal, o que é? Encontro vocálico, o que é? Então, só de ler o tópico já deu pra gente dar uma pincelada. Sintaxe não, já é bem mais amplo, tem muito mais detalhe, os alunos costumam ter mais dificuldade. Então, por isso eu vou começar pelos tópicos que são mais cobrados pela FUMARC e que são considerados mais difíceis. Porque se acontecer, na pior das hipóteses, de não dar tempo de nós trabalharmos todos, que fique então, para que você estude sozinho, aquele tópico menos difícil e aquele tópico menos cobrado. Mas não fique ansioso, não vá desanimar pensando, a professora disse que não vai trabalhar tudo, porque a chance de nós trabalharmos tudo é enorme, pessoal. Mas só para dar essa segurança aí, nós vamos começar pelos mais difíceis. Se você compreende os mais difíceis, os mais fáceis, consequência, não é? Então, agora que você provavelmente não está tão cansado, está no início do estudo, a gente vai trabalhar os mais difíceis. Deixa os mais fáceis para o finalzinho, porque de repente você já vai estar mais cansado e tudo, então é mais tranquilo, beleza? Então, vamos trabalhar com esta a linha de análise. Bem, então, vamos lá. Na telinha comigo, nós vamos começar então falando sobre a teoria geral da frase. O tópico do seu edital, ele aparece com essa expressão, teoria geral da frase. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer nesse tópico é relembrar os conceitos de frase, de oração e de período. Eu disse relembrar porque na minha aula 1 de apresentação eu já dei uma pincelada geral, né? Mas aqui nós vamos reforçar esses conceitos então. Frase é todo enunciado que apresenta sentido completo. Então, para frase, a expressão básica aqui pra gente, como nós vimos na nossa primeira aula, é sentido completo. Então, não basta ter sentido, né? Tem que ter sentido completo. Ela pode ou não apresentar verbo ou até mesmo verbos. Pessoal, observem que eu coloquei um Szinho aqui entre parênteses. Ele não está aqui por acaso, tá? Tem todo um motivo para isso. Então, veja bem. Qual é a obrigatoriedade da frase? Que ela tenha sentido completo. Existe frase com verbo, existe frase sem verbo, existe frase com mais de um verbo, não há problema algum. Então, ela pode não ter verbo, ela pode ter só um, ela pode ter vários. Então, ela pode ou não apresentar verbo ou até mesmo verbos. Percebam a possibilidade de um plural aqui. O único critério obrigatório para o enunciado ser chamado de frase é, então, que ele apresente sentido completo. Já a oração é basicamente o contrário. É o enunciado que obrigatoriamente terá que ter verbo, podendo ou não ter sentido completo. Acrescentem aí na oração, pode ou não ter sentido completo. A oração pode ou não ter sentido completo, desde que ela tenha verbo. E observe que agora eu não coloquei mais o Szinho entre parênteses. Por que eu não coloquei, pessoal? Por causa desse tópico que eu pus aí no final da sua telinha, como importante, isso é importante mesmo, destaque aí, cada oração
só pode apresentar um verbo ou uma locução verbal. Já já a gente relembra essa questão da locução verbal, tá? Então, veja bem, pessoal. Frase tem que ter sentido completo, podendo ou não ter verbo. Então, existe frase sem verbo algum, existe frase com apenas um verbo, existe frase com vários verbos, tranquilo. Já a oração tem que ter verbo. Quem vai mandar na oração é o verbo. Se eu tenho um enunciado sem verbo, como, por exemplo, oi, bom dia, então não posso chamar esse enunciado de oração. Mas, apesar de o verbo ser obrigatório na oração, atenção, atenção, cada oração só pode ter um verbo ou uma locução verbal. Professor, e se eu tiver um enunciado com mais de um verbo? Consequentemente, então, você tem mais de uma oração. Simples assim, tá? Então, provas, muitas vezes, trabalham no nível dos conceitos elementares. É raro, porque geralmente ela aprofunda, mas acontece. Se uma prova te perguntar quantas orações tem um determinado enunciado, é só você ir lá e contar o número de verbos. Se lá tiverem 3 verbos, você vai dizer que tem 3 orações. Se lá aparecerem 4 verbos, 4 orações. Se não aparecer verbo algum, nenhuma oração. Simples assim, beleza? Só que observem que eu disse também a possibilidade da locução verbal. Por isso é de fundamental importância que nós relembremos o conceito da locução verbal. Mas antes disso, né, vamos fechar lá com o período. Então falamos da frase, falamos da oração, agora então o período. Opa, já já eu volto lá na locução verbal, tá? Então o período, pessoal. Lembra que eu falei no nosso primeiro encontro? O período é como se ele fosse ao mesmo tempo a frase e a oração. Então, o período, ele vai ter que ter sentido completo, por isso ele é frase, e ele vai ter que ter também a presença de, no mínimo, um verbo, por isso ele é oração. Se eu tiver mais de um verbo, consequentemente, então, mais de uma oração. Então, a frase tem que ter sentido completo, podendo ou não ter verbo, verbos. A oração tem que ter verbo, apenas um, podendo ou não ter sentido completo. E o período tem que ter sentido completo, por isso todo período também é frase, porque ele tem sentido completo. E ele tem que ter também, no mínimo, um verbo, por isso ele é também, no mínimo, uma oração. Mas eu disse no mínimo. Então, o período também tem a possibilidade de ter mais de um verbo. Então, percebam, lá nos nossos slides, que eu coloquei na frase a possibilidade do S entre parênteses. Na oração eu não coloquei. E agora, no período, mais uma vez, eu coloquei a possibilidade do S entre parênteses. Então, o número de verbos, ele vai funcionar da seguinte forma. Na frase, pode ou não aparecer e quantos forem. Na oração, tem que aparecer e é só um. No período tem que aparecer e podem ser quantos forem. Então, verbo não é obrigatório na frase e é obrigatório na oração e no período. Mas a diferença é que na oração só pode ser um e no período podem ser vários, assim como também pode ser um. Então, percebam que definitivamente frase, oração e período não são sinônimos. Cada enunciado com seu conceito, tá? Frase é uma coisa, oração é outra coisa, período é outra coisa. Mas o enunciado pode ter essas 3 classificações ao mesmo tempo. O enunciado pode ter sentido completo e pode ter verbo. Então, ele é ao mesmo tempo frase e oração. Consequentemente, eu irei chamá-lo de período. Tranquilo? Beleza? Agora sim, vamos relembrar então esse ponto importante que pode fazer toda a diferença com relação à locução verbal. Pessoal, por que eu falei que pode fazer toda a diferença? Veja bem, lembra que eu comentei com vocês que se a prova te perguntar quantas orações o enunciado tem, é só ir lá e contar quantos verbos. Mas tem um perigo. De repente você está enxergando ali 2 verbos. Está enxergando 2 verbos. Mas se eles representarem uma locução verbal, você não vai dizer que são 2. O que acontece então com a locução verbal? Pessoal, atenção. Essa palavrinha locução, você vai lembrar o seguinte. Locução, no mínimo 2 palavras. Tome nota, põe aí, dica. Locução representa no mínimo 2 palavras. Eu nunca posso pegar uma palavra sozinha e chamar de locução. Uma expressão com 2 ou mais palavras, eu posso chamar de locução. Então, na língua portuguesa tem inúmeras locuções. Existe locução verbal, existe locução adverbial, existe locução conjuntiva, locução adjetiva e por aí vai. Locução, então, no mínimo 2 palavras. No caso da locução verbal, no mínimo 2 verbos. O que acontece, então, na locução verbal, pessoal? Eu tenho no mínimo 2 verbos, então podem ser mais 2, que aparecem juntos no enunciado, representando uma só ideia, uma só ação. Então, olha comigo na telinha. Locução verbal é quando 2 ou mais, né? Então pode ser mais 2, não tem problema.
dois ou mais verbos aparecem juntos, representando uma só ideia, uma só ação. Então, por exemplo, se eu falo assim, ó, estou estudando muito para o concurso da Prefeitura de BH. Vejam, estou estudando. Você está enxergando dois verbos. O verbo estar, estou, e o verbo estudar, estudando. São dois verbos. Mas eles estão juntinhos, indicando uma só ideia, uma só ação, de que neste momento da minha vida eu estudo bastante para o concurso. Então eu vou chamar essa expressão, estou estudando, de locução verbal. E aí eu tenho que tomar cuidado, porque a locução verbal, ela é composta, galera. Ela é estruturada com mais de um verbo, mas ela é considerada como se fosse só um. Escreve isso bem grande aí, em letras enormes no seu material. A locução verbal, ela é estruturada, ela é composta com dois ou mais verbos, mas ela é considerada como se fosse apenas um verbo. A locução verbal, ela é composta, ela é estruturada com dois ou mais verbos, mas ela é considerada como se fosse apenas um verbo. Então, se um enunciado como este, estou estudando muito para o concurso, te perguntar quantas orações tem, eu disse que era só contar os verbos, mas não se esqueça. Na locução verbal, você conta como se fosse apenas um. Então, você vai dizer que tem uma só oração. A não ser, é claro, que eu falasse, estou estudando muito porque quero ser aprovado. Então, estou estudando, eu conto como um. Quero, o verbo querer, é outro. Então, agora são duas orações. Beleza? Tranquilinho? Então, mais detalhes ali sobre a locução verbal. Em uma locução verbal, apenas o último verbo é chamado de principal. E ele aparece sempre, olha que bom, é sempre, não tem exceção, em uma das formas nominais do verbo. Pessoal, na locução verbal, nós vimos então que é mais de um verbo. O último eu vou chamar de principal. Então, por exemplo, principal, como o nome já diz, é onde eu tenho a ideia, a ação propriamente dita. Estou estudando. O último aqui é estudando. Este é o principal, que é a ideia de estudar, né? E esse verbo, para eu ter segurança, porque não vai cair em pegadinha, hein? Existem situações, depois eu mostro casos assim, em que os verbos estão juntinhos e eu não posso chamar de locução verbal. Então, uma dica importante. Pega esses dois verbos que estão juntinhos e observe se o último, que é então supostamente o principal, está em uma das formas nominais. Se não estiver, não pode ser locução verbal, tá? Então, na locução verbal, sempre, não há exceção. O último verbo é o principal, ele tem que estar em uma das formas nominais. Professor, o que é mesmo forma nominal? Então, imaginando que você pudesse ter se esquecido, eu já coloquei aqui para vocês. Forma nominal, pessoal, é o infinitivo, o gerúndio ou particípio. O infinitivo é aquela terminaçãozinha em R, em palavras como amar, fazer, viver, sair. Então, o infinitivo é essa terminação em R. O gerúndio é aquela terminação NDO, amando, falando, vivendo, saindo, partindo. E o particípio depende do verbo, mas de modo geral são as terminações ado, de falado, partido, sorrido. Então, ado ou ido, verbos como falado, partido, sorrido, cantado, tá vendo? Então, isso que é forma nominal. Então, galera, na locução verbal, o último verbo é o principal, tem que estar na forma nominal. Infinitivo, essa terminaçãozinha R, gerúndio, a terminação em DO, ou particípio, depende do verbo, terminações ado, ido, e às vezes sim uma terminação específica, igual eu tinha feito o dever. Feito, não tem a terminação ado nem ido, mas é o particípio, que é como se fosse, entre aspas, lá o fazido, né? Então não existe a forma fazido no português atual, até existiu um dia na língua, mas não é do nosso tempo, né? Não existe hoje a forma fazido, mas eu tenho que entender que o feito é como se fosse ali um fazido para eu perceber, é então o particípio, tá? Tranquilo? Então, locução verbal acontece isso. O verbo principal tem que estar ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. Atenção especial, então, para o particípio, que nem sempre tem as terminações ado e ido. Lembrar, por exemplo, do verbo fazer no particípio feito. Tranquilo? Agora, na sequência, vamos falar os tipos de frases que existem. Já sabemos o que é frase, vamos ver agora os tipos de frases. Pessoal, uma frase pode ser nominal ou ela pode ser verbal. A frase nominal é aquela que não apresenta verbo. Então, você pode pôr um exemplo aí. Oi, bom dia. Então, oi, bom dia é frase porque tem sentido completo. E é uma frase nominal porque não apresenta verbo. Consequentemente, ela só é frase, né? Ela não é oração, exatamente por não apresentar verbo.
e como consequência disso ela não é período. Vejam que se eu eliminei ou a frase oração, eu não posso chamar de período. Então, oi, bom dia é simplesmente uma frase, porque o enunciado com sentido completo é um enunciado que transmite comunicação. E é uma frase, então, nominal por não ter verbo. A frase verbal, como o nome já diz, né, é aquela que apresenta no mínimo um verbo, mas nós já vimos que a frase pode ter mais de um verbo sem problema algum. Por isso mesmo, ela também é chamada de oracional, exatamente pela presença do verbo da oração. Então, se eu digo, oi, você está bem? Então, se eu falo, oi, você está bem? Olha aqui o está, né, do verbo estar. Então, esse enunciado é frase, porque tem sentido completo, e é uma frase verbal, também chamada de oracional, por ter um verbo lá dentro. Tranquilo? Então, conceitos de frase são bem elementares, né? Os tipos de frases. Nominal, sem verbo. Verbal ou oracional, com um ou mais verbos. Tranquilo? Vamos lá na sequência. Os tipos de orações. Agora temos mais classificações aqui, pessoal. Eu vou dar só o básico, depois a gente vai aprofundar, tá? As orações, então, elas podem ser chamadas a oração absoluta. Põe lá. Não aparece acompanhada por outra oração. Galera, o que é ser absoluto? Lembra na história, quando a gente estudou o absolutismo? Absolutismo, quando o rei reinava sozinho. Nosso rei aqui é o verbo, quando o verbo não vem acompanhado por outros verbos. Então, o que é uma oração absoluta? Que não vem acompanhada por outras orações, beleza? Então, oração absoluta não vem acompanhada por outras orações. Você pode pôr um exemplo lá qualquer, eu gosto de sorvete. Então, eu gosto de sorvete, é uma oração absoluta, tenho lá só o verbo gostar, tá? Então, se eu falo eu gosto de sorvete, aqui é uma oração absoluta. Essas três orações aqui, ó, tanto a coordenada, quanto a subordinada, quanto a principal, sempre aparecerão acompanhadas por outras orações. Então, a oração absoluta é a única oração que aparece sozinha, sem a companhia de outras orações. Ser absoluta é ser exclusivo, ela é a única oração do enunciado. A coordenada, a subordinada e a principal obrigatoriamente aparecerão acompanhadas por outras orações. Sendo que a coordenada, ela vai aparecer acompanhada por outra oração igualmente chamada de coordenada. Professora, como é que eu vou saber que é coordenada? Calma, cena dos próximos capítulos. Por enquanto, eu quero que você guarde essa informação. Ser absoluto é ser exclusivo, dono do pedaço todo poderoso. Oração absoluta não vem acompanhada por outras orações. Então, eu terei só um verbo no enunciado. Quando eu tenho mais de um verbo, eu não posso chamar nenhuma dessas orações de absoluta. Ou é coordenada, ou é subordinada, ou é principal. Então, essas três orações, a coordenada, a subordinada e a principal, sempre vêm acompanhadas por alguma outra oração. A coordenada vem acompanhada por uma outra oração igualmente chamada de coordenada. Características dessa oração nós vamos ver mais adiante, tá? A subordinada e a principal, elas vão aparecer sempre juntas. Então, é uma duplinha é uma duplinha inseparável. Por exemplo, em Minas, quando a gente fala queijo, a gente lembra de goiabada, né? Quando eu falo na literatura, em Romeu, a gente lembra de Julieta. Então, tem umas duplas que falou de um, você lembra de outro? Romeu e Julieta, queijo goiabada, Leandro e Leonardo, Claudinho e Bochecha. Não é assim? Você fala de um, você lembra do outro? Oração subordinada e oração principal vai ter que ser assim agora. Então, ó, oração absoluta é a que vem sozinha, sem outra oração. Oração coordenada, sempre com coordenada. Coordenada com coordenada. E subordinada com principal. Subordinada com principal. É assim que vai funcionar. Como que eu vou saber qual que é qual? Qual que é qual? Calma, vai devagar e nós vamos ver isso, tá? Então, oração absoluta, sozinha, sem outras orações. Oração coordenada, sempre com outra oração igualmente chamada de coordenada. Oração subordinada, sempre com a principal. Consequentemente, a principal, sempre com a subordinada, beleza? Essas são, então, as orações que nós temos. Na sequência, agora, nós vamos falar dos tipos de período. Pessoal, passei direto. Os tipos de período, veja bem, lembrem-se de que nós vimos que o período, né, ele é como se fosse a união da frase e da oração. O período, ele tem que ter sentido completo, por isso ele é frase, e ele tem que ter no mínimo, um verbo, por isso ele é oração. Mas a gente viu que ele pode ter mais de um verbo. Então, a gramática vai dizer que o período é simples quando ele tiver apenas um verbo. Consequentemente, apenas uma oração. Vejam aqui que uma informação vai começar a puxar a outra. Veja bem.
Para ser período, tem que ter sentido completo e tem que ter, no mínimo, um verbo. Agora, para eu saber se o período é simples ou se o período é composto, eu vou olhar a quantidade de verbos. Para eu chamar de período, tem que ter sentido completo e tem que ter, no mínimo, um verbo lá dentro. O que vai diferenciar esse período em simples ou em composto é, então, a quantidade de verbos. Se eu tiver apenas um verbo ou uma locução verbal, consequentemente, eu tenho apenas uma oração, eu estou diante de um período simples. E, pessoal, se é só uma oração, consequentemente, essa oração que é única, não é? Nós acabamos de ver, ela será chamada de oração absoluta. Então, vejam que uma informação, ela vai acabar puxando a outra aqui pra gente. O período simples, ele vai ter, então, que tipo de oração? A oração absoluta, tá? Tome nota, registre aí que o período simples, ele não tem subdivisão. Eu brinco que o período simples, ele é simples mesmo, ele não dá trabalho. Então, período simples tem só um verbo, além, é claro, de ter o sentido completo, né? Consequentemente, ele tem só uma oração. E justamente por ser só uma oração, eu tenho que dar a essa oração o nome de oração absoluta. E não tenho mais o que dizer sobre esse período ou sobre esta oração, tá? Bem tranquilo. Já o período composto, ele vai se desmembrar, pessoal, em 3. O período composto vai se desmembrar aqui em 3. Pode ser composto por coordenação, pode ser composto por subordinação e pode ser composto misto. Então, veja bem, 3 aqui são os tipos de períodos compostos, né? Não é a quantidade de oração, não. Então, eu posso ter 2 orações no período composto. Então, vamos entender aqui, ó. Vou até tirar esse 3 aqui para não te confundir, ó. O período composto, ele tem 2 ou mais verbos. Consequentemente, 2 ou mais orações. Então, vamos lá. Se eu tenho um enunciado que tem sentido completo e que tem no mínimo um verbo, esse enunciado é período. Se for só um verbo, é só uma oração, essa oração então está sozinha, ela é absoluta, o período é simples. Se forem 2 ou mais verbos, consequentemente 2 ou mais orações, o período é composto. Aí, o que eu tenho que descobrir? O tipo de relação que existe entre estas orações. Então, pessoal, é o seguinte. O período composto, que tem, então, 2 ou mais verbos, consequentemente, 2 ou mais orações, ele será composto por coordenação quando ele apresentar todas as orações chamadas de coordenadas. E o que é ser, então, uma oração coordenada? São orações que são independentes. Pessoal, prefixo de negação, ó, elas são independentes, uma não vai depender da outra. Então é o seguinte, você viu o enunciado que tem sentido completo e que tem 2 verbos, por exemplo. Vamos começar por 2, depois a gente aprofunda. Você já sabe, então, que ele tem 2 orações, ele é um período composto. Você vai separar as orações e vai analisar o sentido delas isoladamente. Se você percebeu que uma não precisou da outra, que uma fez sentido sem a outra, então aqui existe uma relação de coordenação. Na coordenação, ninguém é mais importante do que ninguém. Ninguém precisa de ninguém. Por isso mesmo, nós temos essas orações com o mesmo nome inicial. Oração coordenada e oração coordenada. Já na subordinação, então, no período composto por subordinação, nós teremos agora uma oração chamada de principal e outra oração chamada de subordinada. O que acontece entre elas? Elas serão dependentes. Galera, o que é ser subordinado? Ser subordinado é ser dependente. Se eu digo que o filho é subordinado ao pai, é porque ele depende do pai, financeiramente, às vezes no lado afetivo, às vezes no lado das permissões do que ele pode ou não fazer, mas enfim, ser subordinado é ser dependente. Então, no período composto por coordenação, ninguém depende de ninguém, ninguém é mais importante do que ninguém. Então, não posso chamar ninguém de principal. Elas têm o mesmo nome, orações coordenadas. Na subordinação, as orações são dependentes entre si. Uma depende da outra. Por isso, agora eu falo em principal e em subordinada. Qual que é qual, nós vamos ver aos poucos. Você já sabe, tem que ter uma de cada, tá? Então, eu não posso pegar um período que tem 2 orações, chamar as 2 de subordinadas ou chamar as 2 de principais. Se uma é subordinada, a outra é principal e vice-versa. Tranquilo? E agora, finalizando, temos ainda o período misto. O nome já diz, né, pessoal? O período misto. Ele mistura tudo, ou seja, ele mistura características da coordenação e da subordinação. Então, o período misto, ele vai ter que ter no mínimo, tome nota disso, escreva aí bem grande,
Pessoal, deixa eu me esclarecer bastante para vocês. O período simples tem só uma oração, beleza. O período composto tem duas ou mais, mas atenção, esse composto que subdivide em coordenação, em subordinação e em misto, para ele ser misto, ele tem que ter no mínimo 3 orações. Por que no mínimo 3? Porque eu vou ter uma coordenada, uma subordinada e uma principal, que são as 3 que existem nessa ideia do período composto. Então, o período, se eu olhei para um enunciado e vi só um verbo, eu não posso jamais falar em período composto. É simples e pronto. Se eu olhei para o enunciado e vi só 2 verbos, é período composto. Entretanto, não tem como ser misto. Porque ou as duas são coordenadas, então é só coordenação, ou uma é principal e uma é subordinada, então é só subordinação. Não posso ter um período misto com somente 2 orações. A partir do momento que eu encontro 3 ou mais, isso pode acontecer. Pode. Também não vai ser ingênuo, pelo amor de Deus, de achar, aqui eu tenho 3 verbos, então obrigatoriamente eu tenho um período misto. Não. O período misto tem que ter no mínimo 3 verbos. Mas eu posso ter 3 verbos e ser tudo coordenação. Eu posso ter 3 verbos e ser só subordinação. Eu vou mostrar isso com mais calma. Por enquanto é só teoria. Eu quero que você entenda que frase tem sentido completo, podendo ou não ter verbo. Que oração tem que ter verbo, podendo ou não ter sentido completo. E que cada oração só pode ter um verbo. E que a locução verbal a gente conta como se fosse um só verbo. E o período tem que ter sentido completo, por isso ele também é frase, e tem que ter no mínimo um verbo, por isso ele também é oração. Se ele tiver só um verbo, consequentemente só uma oração, ele é um período simples. Esta oração que está sozinha é a oração absoluta, então ela só existe no período simples. Se eu tenho mais de 2 verbos, consequentemente mais 2 ou mais orações, esse período é composto. Aí o que eu vou ter que fazer? Analisar a relação que existe entre as orações, pessoal. Se a relação for de independência, ninguém depende de ninguém, então a relação é de coordenação. As orações são igualmente chamadas de coordenadas. Se eu notar que uma oração depende da outra, a relação é de subordinação. Aí eu tenho, por exemplo, uma oração principal e uma subordinada. E se eu perceber que tem orações que não dependem e ao mesmo tempo orações que dependem, esse é o período misto. Não fique ansioso com o período misto, vamos deixá-lo mais pra frente e vamos entender agora. Então vamos lá, na telinha comigo, ó. O período misto, ele é importante, mas nós vamos deixá-lo de lado só por enquanto. Eu quero que a gente entenda agora a diferença básica entre a coordenação, em que as orações, então, são independentes, e a subordinação, em que elas são dependentes. Então, você vai prestar bastante atenção e vai tomar nota dos seguintes exemplos. Vamos lá. Anote aí o seguinte enunciado. O rapaz disse que sabia a verdade. Preste atenção. O rapaz disse que sabia a verdade. Lembrem-se de que nossa matéria tem um rei todo-poderoso que é o verbo. Então, vou começar por ele. Essa é a minha dica, galera. Para nunca mais errar a questão de sintaxe. Para nunca mais achar que sintaxe é difícil demais, porque não é tão difícil como parece. O meu macete é, comece pelos verbos, tá? O rapaz disse que sabia toda a verdade. Então, eu vou sublinhar disse, verbo dizer, sabia, verbo saber. Então, eu tenho 2 verbos. Consequentemente, eu tenho 2 orações. Eu tenho um período composto. Agora, eu vou separar as orações. Como que eu separo? Pelo sentido de cada uma. Eu tenho uma ideia aqui de que o rapaz disse algo. E eu tenho uma outra ideia de que ele disse que ele sabia toda a verdade. Então, vamos lá, escreve aí. O rapaz disse que sabia toda a verdade. O rapaz disse, passa uma barrinha aqui, primeira oração, que sabia toda a verdade, segunda oração. Agora eu te pergunto, a relação que existe entre estas orações é de dependência ou de independência? Se eu chego para você e falo só assim, o rapaz disse, você vai me fazer a famosa perguntinha, disse o quê, né? Quem diz algo. Então você percebe que é nítida a relação de dependência entre elas. Uma complementa a outra. Então esse período é composto por subordinação. O rapaz disse, beleza, mas ele disse o quê? Então só de eu ter feito uma perguntinha, é período composto por subordinação. Uma dessas orações é a principal, a outra é a subordinada. Nós vamos ver com calma qual que é qual, tá? Mas já saiba que se é dependência, a relação que eu tenho aqui, tem que ser uma subordinada e tem que ser uma principal. Agora vamos ver outro enunciado, anote aí. O rapaz chegou e foi dormir. O rapaz chegou e foi dormir. Percebam, chegou é um verbo. Foi dormir, cuidado, é como se fosse um só, circula junto aí, locução verbal, né? O rapaz chegou e foi dormir, como se fosse, chegou e dormiu. Então tem uma ideia só, olha o infinitivo aí no verbo principal, né? Dormir. Então aqui é a locução verbal. Então
Então, veja bem, nós temos 2 verbos, consequentemente 2 orações, é aqui então um período composto. Agora nós vamos perceber. Se eu falasse só o rapaz chegou, tem sentido, ó, o rapaz chegou, pronto. E se eu falar só o rapaz foi dormir, também tem sentido. Percebam que quando eu estou analisando separadamente, óbvio que eu vou ter que buscar o sujeito novamente. O rapaz chegou, é um. Agora, professora, e foi dormir não tem sentido, não. E foi dormir não tem sentido, mas o rapaz foi dormir tem. É porque se presta atenção, só estava ali para ligar as duas. Se eu estou analisando separadamente, eu não preciso de olhar agora para a palavrinha que ligou, né? Eu estou separando. Então, o rapaz foi dormir, tem sentido. Então, agora é relação de coordenação. O rapaz chegou, oração coordenada. O rapaz foi dormir, representado aqui pelo e foi dormir, oração coordenada. É isso, galera. Período misto, não se apavore, que eu vou explicá-lo com mais calma adiante. Então, por enquanto, lembrem-se, se eu tenho 2 verbos, consequentemente são 2 orações. Se elas não dependem umas das outras, as 2 são coordenadas. Se elas dependem umas das outras, uma de cada, uma principal e uma subordinada, é relação de subordinação. Período misto, eu prometo que eu volto nele mais adiante. Tranquilo? Então, respira fundo, que vocês viram que difícil não é, mas eu concordo que é muita informação, são muitos nomezinhos, são muitos detalhes. Então, ó, respira, vai tomar uma água, vai distrair aí uns minutinhos e vamos voltar no próximo encontro com gás total, ligado a tomada no 220, não dá pra ficar no 110, porque vocês viram que é muita informação, mas eu vou simplificar o máximo possível para vocês. Bons estudos, até o próximo encontro!